Paz e graça, irmãos, paz e graça. O Senhor abençoe o nosso ajuntamento. Receba o nosso louvor. Ouça e responda as nossas orações. Estenda sobre nós a sua terna graça. Sejam bem-vindos ao culto ao nosso Deus. A nossa reunião tem como objetivo conhecer e servir ao Senhor, digno de toda adoração, todo o louvor. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Agradecemos a Deus os irmãos que cultuam ao Senhor pela internet. Agradecemos aos irmãos que preparam e viabilizam para que mensagem, imagem e som cheguem às famílias que estão em casa. O Senhor possa abençoá-los também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, a nossa reunião aqui, ela tem como objetivo cultuar o Senhor nosso Deus e bendizer o Teu nome. O nosso ajuntamento, movido pelo Teu Espírito, ele tem a intenção de Te agradar no serviço de culto ao Senhor. Abençoe os que já chegaram, os que estão chegando, abençoe os que estão em casa, guarde-os e que o culto lá seja tão santo quanto o culto aqui. Um culto só, na reverência necessária da presença do Senhor. Abençoe, portanto, ó Deus querido, a Tua igreja e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Nosso coração necessita deste momento, necessita de ajuntamento. O nosso coração clama por isso. A nossa alma sente-se bem quando nós nos apresentamos ao Senhor por meio do seu Espírito para adorá-lo, para servi-lo, para bendizer o seu nome, contar os seus feitos, cantar os seus feitos. Por isso vocês estão convidados para isso, tá? O nosso culto à noite, ele vai começar às 19 horas, tá bom? Guarde isso. Por conta deste tempo de pandemia, a mesa e o conselho acharam melhor antecipar o culto para as 19 horas. E não 19h15 como anteriormente. Então, nós vamos manter o culto sempre às 19 horas, até uma outra ocasião em que a gente sentir mais segurança. Entramos na fase laranja e esta fase nos permite um número maior de participantes, tá bom? Ainda iremos observar todos os critérios e protocolos necessários, como o uso de máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, tudo isso a gente vai fazer com todo cuidado. Iremos evitar aglomerações, terminando o culto, a gente já, inicialmente hoje, nós não teremos a escola dominical presencialmente, hoje não. Do próximo domingo, sim, a escola dominical será presencial para os adultos, tá bom? Os ministérios estão liberados também, ainda observando esses critérios e protocolos da OMS, correto? No próximo domingo, se Deus assim quiser, nós teremos o culto em que nós separamos para devolver os nossos dízimos ao Senhor. A casa do Senhor, ela é mantida com dízimos. A mesa administrativa, ela se reúne uma vez por mês com muitos critérios, muito respeito para desenvolver a obra que o Senhor confiou a cada um de nós e aplicar os dízimos e ofertas dos irmãos. Então façam isso com alegria, façam isso com temor, é para a obra do Senhor e manter a sua casa. Qualquer irmão que tiver dificuldade em devolver o seu dízimo, liga para nós aqui no horário comercial e nós iremos auxiliá-los nisso. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 1, Salmo 1. Quero agradecer os irmãos que vieram, de todo o coração. Muito obrigado por sua presença, obrigado pelos irmãos que estão cultuando o Senhor através da internet. Que o Senhor também nos seja gracioso para com estes irmãos. Salmo de número 1.
mesmo assentados, são apenas 6 versículos. Diz-nos assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus nos abençoe e seja misericordioso conosco. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Eu queria nesse momento também orar, enquanto os irmãos estão vindo, podem vir. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos e outros que estão no luto da alma por conta da perda de gente tão querida, tão especial, tão próxima. Às vezes os olhos choram, mas na grande maioria das vezes a alma chora e sente a falta. E a nossa oração, ela é um veículo que pode, chegando ao Senhor, promover consolo, promover força, esperança nestes irmãos. Eu queria que nós orássemos por eles agora. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nós entendemos que esse dia foi o Senhor que fez. E nós nos alegramos no Senhor que fez esse dia. Algumas ações próprias deste tempo trazem tristeza à nossa alma, trazem lágrimas aos nossos olhos, e por conta disso, nós recorremos ao Senhor, que é a nossa alegria, que é a nossa esperança, que é a nossa força. A nossa alegria não está no dia que o Senhor fez, a nossa alegria está no Senhor que fez esse dia. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, esta igreja se dobra em oração diante do Senhor, clamando a ação consoladora do Teu Espírito para estas famílias que atravessam lutas e luto nesse tempo já tão triste, tão difícil. Deus bondoso e querido, motiva o nosso coração a buscar o Senhor e encontrar o Senhor, Pai. Abençoe essas famílias, entre com o Teu consolo, entre com a Tua força, dê direção, dê paz. Ó Deus, promova, ó Deus, no coração de cada família enlutada por conta destas perdas, a força necessária para continuar olhando para o Senhor e não para as circunstâncias que passamos. Clamamos por alguns irmãos que encontram-se enfermos, que a Tua graça se manifeste salvadora, orientadora, protetora, que o Senhor os abençoe, ó Deus, restaurando-lhes a saúde, e que com isso aconteça a gratidão na alma de cada um de nós. Abençoe os irmãos que se encontram desempregados fora da área de mercado, e abençoe-os com esperança, os que estão empregados. Nós olhamos para Ti, porque entendemos que é do Senhor que vêm as nossas bênçãos. O Senhor é grande, maravilhoso e poderoso. Abençoe, portanto, a Tua igreja e este culto que acontece diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O som. Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou aqui, ó. Queria convidar você a se levantar, né, que nós vamos louvar ao Senhor.
tirar um pouco a máscara aqui, ó, atrapalhando um pouquinho. E em Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do seu Deus: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Mais à frente também fala que ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Queridos, nós temos passado por momentos difíceis, né? O mundo inteiro. Mas nós podemos confiar no nosso Deus. Não muda e Ele não falha. Amém?
Agora vamos louvar o Senhor com o hino Grandes Coisas Estão por Vir. Porque o nosso Deus é grande. E nós vamos dar isso a todo mundo. Amém? Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Pode se sentar. Por gentileza,
Abra a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões em vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Lido foi a tua palavra, e nós esperamos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, desde o mais novo até o mais idoso, desde o novo na fé até o mais experiente, que a tua palavra encontre lugar na nossa mente para nos orientar, nos alimentar, nos abençoar, nos direcionando em todo o teu caminho. Faz isso pelo teu Espírito, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Irmãos queridos, o texto lido diz que o Senhor, pela sua mão, tomou o profeta e o levou para um lugar onde só havia ossos. Toda a planície
daquele lugar estava repleta de ossos. Não eram amontoados, eram espalhados por todo aquele campo. E o Senhor, diz o texto, que fez ele andar por aquele vale inteiro. Depois de ele andar por aqueles ossos sequíssimos, o Senhor lhe faz uma pergunta. Interessante que não foi Deus que provocou ou que causou aquela situação. Aqueles ossos secos não eram resultados de uma ação de Deus. Não era. Mas o Senhor o levou por algumas razões para aquele lugar. Primeiramente, para que o profeta visse a situação, testificasse a situação, para que o profeta visse o que só Deus estava vendo. Embora eles estivessem vivendo aquela situação, eles se acomodaram àquela situação, e aquela situação não os perturbava. Eram ossos secos, mas eles viviam como se não fossem ossos secos. A primeira razão que o Senhor o levou pela sua mão, pelo Espírito, àquela situação, foi para que eles vissem. É esse o quadro em que nós vivemos. Vejam, e eles viu. Em segunda instância, o Senhor o levou para mostrar que havia uma saída, havia uma alternativa, havia como mudar aquele quadro, e a situação precisava ser mudada, não seria por uma ação humana. Não era um recurso humano, não era uma fórmula criada por alguns homens que levariam a eles saírem daquela situação. Quando o Senhor chega a Betânia para trabalhar a família de Lázaro, e ele pergunta, aonde que está Lázaro? A mulher diz, Senhor, já tem 4 dias, não tem jeito. Senhor, para a morte não tem jeito, não tem como, Senhor. Agora, é outra situação. Quando Jairo procurou ajuda em Jesus, disseram para ele, depois de um tempo caminhando, a tua filha morreu, não perturbe mais o mestre, ela morreu. O quadro agora não é para um mestre, é para um legista. É outro caso agora, não tem jeito. Não tem jeito para quem morreu há algumas horas, não tem jeito para quem morreu há 4 dias, terá jeito para quem já é osso seco? Não havia como mudar aquela situação de ossos secos. Essa é a segunda razão. O Senhor sabia e ele queria que o profeta visse e soubesse disso. A terceira razão que o Senhor o levou àquele vale de ossos secos era para provocar nele um desafio. O Senhor abriu os seus olhos, o Senhor mostrou que a solução não era recursos humanos, não era o homem que iria dar jeito naquilo. Agora o Senhor diz assim, poderão reviver esses ossos? O que é que o profeta poderia dizer? Senão, o senhor sabe. O senhor pode fazer alguma coisa, não está nos nossos recursos alguma coisa, não temos o que fazer. Já são ossos sequíssimos, não temos como mudar. Essa era a situação de Israel no exílio da Babilônia. Eles não tinham esperança. Quando falaram para eles, cantem, eles não tinham motivação externa para cantar e não tinham ânimo interno para fazer isso. Era um vale de ossos sequíssimos. Não tinha esperança. Se eles olhassem ao redor, diziam, não tem jeito para nós. Nós somos escravos da Babilônia. Não tem alternativa. E não havia ânimo interno. Como reviveram a situação? Como mudar aquela crise? Eles não tinham jeito. Então ele diz, Senhor, tu sabes. Só o Senhor sabes. Era vidas de ossos secos, sem alternativa, sem esperança, sem saída, sem alegria, sem ânimo, sem motivação externa, sem ânimo interno, que desembocavam em famílias que poderíamos chamar de ossos secos. Não havia esperança, haviam atritos, não havia entendimento conjugal, não havia harmonia entre pais e filhos, eram ossos
sequíssimos, mas eles não atentavam para essa realidade. A nação toda. Assim é a nação de Israel, ó filho do homem. Agora, então, eu quero te dizer, ó filho do homem, vai e profetiza. O que eles poderiam dizer? Como é que poderiam reviver aqueles ossos? Se o Senhor os fez ver, o Senhor abriu os olhos dele para que eles vissem a situação. Eles, uma vez tocados pela mão do Senhor, enxergaram a situação. Não eram enfermos, não eram mortos recentemente, não eram vales sequíssimos. Podem reviver? Tem alternativa para a minha situação? Eu olho para mim e digo, não tem jeito para mim. Não tem mais esperança para mim. Porque eu vivo num vale de ossos sequíssimos e eu faço parte desses ossos. Eu tenho ossos sequíssimos. Não há esperança. Será que há saída para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento? Será que há uma alternativa para a minha saúde? Uma vez que os médicos disseram uma coisa, o diagnóstico provou a mesma coisa, não tem alternativa para mim, o que vai ser de mim? Como resolver essa situação de ossos sequíssimos? O senhor sabe. Bem, se eu sei, então eu te darei 3 alternativas, ó filho do homem. Já que você viu a situação, você constatou a situação, já que você percebeu que não há alternativa humana, não há nenhuma fórmula, não há jeitinho brasileiro que possa mudar esse quadro, então eu quero te dizer, profetiza. Fala a esses ossos secos. Mas como fazer isso? Como você pregar para ossos sequíssimos? Você se motiva a fazer isso? A palavra do Senhor é o que muda uma vida. A palavra do Senhor é o que restaura um casamento. A palavra do Senhor é que salva uma nação. A palavra do Senhor é que edifica a sua igreja. Nada mais. Não é a eloquência do pregador, é a palavra de Deus. Não são as fórmulas que nós criamos para sair da situação. É a palavra de Deus. E nós temos que ter consciência disso. Ou nós nos rendemos ao Senhor pela sua palavra, ou nós continuaremos vale de ossos sequíssimos. Eu queria abrir os olhos dos irmãos para que vejam a situação que nós vivemos. Não apenas com quanto pessoa dentro de casa, mas com quanto igreja, com quanto nação. Qual que é a alternativa? Qual que é a saída? Qual que é a tua relação com a palavra de Deus? Como é que você se relaciona? O que é a palavra de Deus para você? Para a sua vida, pessoalmente. Qual é o tempo que você tira de meditação nela? Você diz, essa é a palavra de Deus para mim. Senhor, me alimenta, me direciona, me ensina, me exorta. Nem só de pão viverá o homem, mas nós trabalhamos apenas pelo pão às vezes. Para alguns de nós, nesse vale de ossos secos, o que nos interessa é o pão que perece. E nós lutamos pelo pão que perece como se a nossa vida dependesse dele. E o Senhor disse, quando lhe foi proposto o pão, numa situação de jejum, num deserto árido e seco, em que havia muitas pedras, ele diz, se você é o filho do homem, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus usa a palavra como deserto. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que faz com que uma vida de ossos secos seja restaurada. Um casamento de ossos secos sejam restaurados. Uma igreja de ossos secos seja reedificada. É isso, apenas isso, a palavra de Deus. Qual é a tua relação com esta palavra? O que ela é
para você? Você tira tempo para meditar, para ler e para. E volta. E pensa. E medita e volta. Ela é alimento para você. Houve um tempo em que eu trabalhava na feira ambulante. E o nosso tempo de almoço era muito resumido. E a gente comia em pé, entre um cliente e outro. Às vezes você comia rápido, em pé, e atendendo o cliente, mastigando, e atendendo o cliente, e pesando uma coisa, e pesando um cereal, e atendendo o outro, voltava e outra colherada. Eu aprendi a almoçar assim. Mas a palavra que alimenta a alma e que sustenta a vida, não pode ser assim. Eu tenho que tirar tempo. Às vezes a madrugada é uma excelente opção. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela direciona. Insista nisso. Não deixe isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 lados. Ela penetra a ponto de separar a junta de medula. A palavra de Deus. Isso não contém, ela é a palavra. Então, tire tempo para isso. Tire tempo para meditar, para ler, para escrever a palavra. Ela vai direcionar e restaurar a sua vida. Eu acredito que todos nós temos Bíblias em casa. E várias versões. Se estimule a ler, a conhecer o Senhor, a buscar o Senhor. Segunda coisa que pode transformar uma vida de ossos secos num exército sobremodo numeroso e em pé e atuante é a palavra de Deus. E em segunda instância, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E porei tendões, e farei crescer a carne, e estenderei pele, e porei o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Não é a alternativa humana, é o Espírito do Senhor. O Espírito traz vida e traz movimento. Ler isso daqui sem o Espírito de Deus não tem edificação. Vai ser um livro, apenas um livro. Mas lê-lo no Espírito de Deus, ele é alimento, ele é direção, ele é força, ele é graça, ele é poder. O Espírito de Deus vela pela palavra de Deus para a cumprir. Então nós precisamos tirar tempo para, no Espírito, ler esta palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Quando os ossos secos ouvirem a palavra de Deus, haverá uma restauração. Nós temos dificuldade de falar com ossos secos. Nós temos dificuldade de falar com quem você já determinou que não tem jeito. Não tem jeito para o meu filho. Não tem jeito para o meu marido. Não tem jeito para aquela empresa. Não tem jeito para essa situação. O médico disse que é moribundo. O médico já determinou que ele tem dias. Então eu vou me ajustar a essa realidade. A Bíblia diz: profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Fala a esses ossos secos. Mesmo que haja um diagnóstico de ossos secos, fala com ele. Não desiste. Insista. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja. Insta. É ela que restaura vale de ossos secos. O Espírito se manifestará em movimento quando você pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Da palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, fazendo parte do nosso dia a dia. O Senhor falou isso para ele.
Eu acredito que ele deve ter tido alguma dificuldade de falar com ossos secos. Imagina a cena. Ele está numa planície enorme, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos. Aí o Senhor diz para ele: prega, fala, não aceita a situação que estão afirmando. Você viu que são ossos secos, mas não aceite isso, pregue contra isso. Fale para o seu filho, fale para a sua esposa, diga a palavra de Deus. Não aceite como normal a situação. Vai lá e prega ao Filho do Homem. Então somente faça isso. E enquanto eu pregava, diz a Bíblia, ossos batiam contra ossos, os ossos se achavam. Não foi o homem que fez isso, não foi o profeta que fez isso, foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor fez isso. Aí daqui a pouco o profeta pregando, ele via ossos se juntar. E um barulho enorme, porque o Espírito promoveu isso. Em seguida, ele viu que haviam tendões. Tendões chegavam, veio de onde? Era só ossos secos. Que ossos se juntassem, um vento faria isso. Mas crescer tendões e nascer carne e vir pele sobre eles, só uma ação de Deus. E o interesse de Deus, meus irmãos, é esse: é transformar a vale de ossos secos em exército em pé e sobrenome numeroso. É isso que o Senhor deseja de nós, igreja. Se disseram que é ossos secos, prega para ele, ué. Se disseram que não tem jeito, prega a palavra. Não é uma palavra humana dita com eloquência que vai mudar a situação. Não, não é. Não é uma palavra humana dita com força. Não, irmãos. É a palavra do Senhor dita com a fé no Senhor. Versículo 7. Então profetizei, e enquanto eu profetizava, o Senhor fez a obra. Tirem a pedra. Mas, Senhor, cheira mal. Removam a pedra. Os homens removeram, ele disse: Lázaro, vem para fora. Não era osso sequíssimo, mas cheirava mal, 4 dias. O Senhor tem poder de mudar toda e qualquer situação, tanto para Talita, que acabou de morrer, como para Lázaro, que tem 4 dias, como para esse vale de ossos sequíssimos. Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor, eu não creio que possa fazer nada. Profetiza. Mas faça isso com fé no Senhor, não na sua palavra. Não é pensamento positivo, não é força do pensamento, não. É fé no Senhor que faz todas as coisas vir à tona pelo exercício de sua vontade. Não ache que não tem jeito. No Senhor tem. Ele é o Deus do impossível. Acredite no Senhor. Não na oração forte. Qual que é a oração poderosa? Não existe. Poderoso é o Senhor que responde oração. Oração de criança, oração de idoso. Ele que é poderoso. Creia no poder do nosso Deus. E se Ele mandou profetizar, faça isso. Se Ele mandou pregar, obedeça. Então profetizei. Eram ossos secos, mas eu preguei a palavra. Era um casamento à beira da extinção, quase no divórcio, mas eu preguei a palavra. Estavam divorciados, mas eu preguei a palavra. E o Senhor vai mudar esse quadro, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso, segundo o poder dEle que opera em nós. Qual é a situação? É um morto novo, tem 4 dias, é sequíssimo, não tem mais carne, não tem mais nem tendão, está sequíssimo, o sol se encarregou de secar. Prega a palavra.
Faça isso no Espírito de Deus, com fé no Senhor e numa obediência e dependência àquilo que Ele falou. Isso não vem da gente, é de Deus. É Ele que opera em nós o querer e o realizar, consoante a sua boa vontade. Curve a sua cabeça, por gentileza, por favor. Na semana passada, nós fomos desafiados a voltar ao primeiro amor. Eu creio que nós fizemos isso. Nós reagimos à palavra do Senhor. Investi em voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Hoje nós estamos deparando com uma situação que é provável que você já tenha visto. Isso aqui é osso seco. Isso aqui não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Olhando para você, não tem. Olhando para a sua capacidade, não tem. Olhando para a sua expertise, não tem. Olhando para seus braços fortes, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Vai acabar, vai quebrar, vai destruir, vai sumir. Não tem jeito. Mas eu quero te convidar a não olhar para a situação. O Senhor abriu os teus olhos para que você visse e percebesse que tudo que você vai fazer é inútil se não o fizer no Senhor. O que você for fazer, faça no Senhor. Aquele telefonema que você vai dar para ajudar uma família, faça no Senhor. Aquela oração que você vai fazer por um enfermo, faça no Senhor. Em nome do Senhor. Aquela proposta que você recebeu de trabalho ou que vai fazer, faça no Senhor. Não dependa do seu conhecimento, não se estribe na sua experiência, na sua força. Dependa do Senhor, Ele faz isso. Prega, ó filho do homem. Profetiza, ó filho do homem. Fale com esses ossos secos. Sim, mas são ossos secos. Tem que ter fé para pregar ossos secos. É na fé mesmo, irmãos. É na fé que nós oramos. É na fé que nós estamos aqui. Vocês estão aqui na fé do Senhor. Eu quero desafiar você a essa semana ter um tempo maior com a palavra de Deus. É um desafio. Amanhã à noite, depois que o pessoal for dormir, ou antes do pessoal acordar, levante, pegue a sua Bíblia, vá para um canto em que você tenha mais liberdade, mais tranquilidade, e leia a Bíblia. E eu vou te sugerir Provérbios. Comece com Provérbios. Leia Provérbios 1, e no dia seguinte Provérbios 2. Mas não faça isso porque é ordem, faça isso porque é prazer. Quando eu me sento à mesa para me alimentar, é a fome que me faz levar isso. É a fome. Não é porque a mamãe mandou. Não é porque a mesa está pronta. Não é porque a hora chegou. É a fome que me faz. Que seja a fome, o desejo de conhecer a Deus, de experimentar. Tire um tempo maior para a palavra de Deus esta semana. Haja por fé. Amanhã, antes de tudo, leia a palavra. Depois de tudo, leia a palavra. Durante tudo, medite na palavra. Ao orar, faça-o no Espírito de Deus. Expresse a sua fé no Senhor. O que Deus fará? Ele fará reviver a sua vida. Ele fará osso se juntar a osso e nascer carne, nascer tendões. Ele fará isso. Por que Ele fará? Porque Ele é fiel ao que Ele prometeu. Ele vai mudar a situação. Se você acha que não tem mais jeito, fale com os ossos. Profetize aos ossos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é provável que alguns de nós se encontrem assim, sem vida, desmotivado, achando que não tem mais alternativa, que não tem mais jeito, que é caminhar mesmo para o fim, que somos comparados a ossos secos, mas o Senhor
nos fez ver a situação. E o Senhor nos fez ver não para reclamar, mas para profetizar. O Senhor nos fez ver para percebermos que não há alternativa humana, não há fórmula química. É o Senhor, pela tua palavra e pelo teu poder, que vai mudar a nossa situação. E eu creio no poder do Senhor e me sujeito ao Senhor. Venha o teu reino e aconteça entre nós a tua vontade. Faz isso conosco, faz isso comigo, faz isso com esta igreja, faz isso com esta cidade, faz isso com o meu casamento, com a minha família. Faz isso, Senhor querido. Muda esse quadro. Porque o Senhor mandou ele profetizar ossos, depois o Senhor mandou ele profetizar a carne, profetizou ao Espírito, depois profetizou para a nação. E o Senhor fez o movimento. Faça isso por amor do teu nome, por amor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que bom. Quero convidar os oficiais a que venham à frente, por gentileza. Agradeço os irmãos que prepararam para a gente a ceia. Esta ceia não é da igreja, ela é do Senhor. Todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor são convidados a participarem dela. À noite nós também teremos a ceia do Senhor e faremos isso com todo temor e reverência ao nosso Deus. Quero convidá-los a que, por gentileza, abram as suas Bíblias em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22. Versículo 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que ele venha no reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Vocês vão receber do oficial o conjunto. Já está o pão e está o vinho. Nós iremos dar graças e você vai receber, você vai abrir essa parte superior e tem o pão. Você vai tomar o pão. Em seguida, a gente vai orar e também tomar o cálice. Tá bom? Compreendido? Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa vida. Carlos Guedes, por gentileza. Acho que um desses aqui deve funcionar. Obrigado, Carlos. Por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor infinito, pela Tua bondade para conosco, porque nós, sendo pecadores, o Senhor providenciou o resgate, providenciou, ó Deus, uma forma de nós chegarmos até a Tua presença. E o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, naquele dia, Senhor, para, ó Deus, em sacrifício,
pelos nossos pecados. Nós te louvamos por isso, Senhor. Engrandecemos ao Senhor. E, ó Deus, nós queremos jamais esquecer, ó Deus, da cruz de Cristo Jesus. Amém. E o seu significado para as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor. Aumente a nossa fé no Em nome de Senhor, Jesus. de maneira que a cada dia possamos sempre, ó Deus, olhar para Jesus, pelo Autor e seu consumador. amor, pela sua providência para conosco, Senhor. Nós te louvamos por isso. Ó Deus de amor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Por gentileza, permaneçam em pé os que vão participar conosco. Esta ceia é a ceia do corpo e do sangue do nosso Senhor. Todos aqueles que estão em comunhão com Deus são convidados a participarem conosco. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Receba e conserve em mãos para participarmos juntos, por favor. Vamos nos colocar em pé. Isso é o meu corpo, disse Jesus. Fazei-o em memória de mim. Deus vos abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos dar graças pelo cálice. Guedes, por gentileza. Não conseguiu tirar? Chega. Pega outro aqui. Querido Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, por estar na tua casa. Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque nesse ajuntamento, Senhor, nós podemos lembrar, Senhor, do sacrifício de Jesus,
podemos louvar o teu nome, podemos cultuar ao Senhor por sua bondade, pelo seu cuidado para conosco, pela presença do teu Santo Espírito neste lugar, nos dirigindo na palavra, Senhor, nos dirigindo, Senhor, na comunhão com o Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor mesmo, pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito em nós, nos edifique na palavra, nos edifique, Senhor, na comunhão, nos edifique, Senhor, no amor de Jesus entre nós. Ó Deus de amor, nós carecemos realmente do amor de Jesus entre nós. Nos abençoe nisso, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus vos abençoe. Senhor nosso Deus, aceita a nossa profunda e sincera gratidão, porque o Senhor nos permitiu participar hoje da ceia do Senhor e de tudo que fez o Senhor Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Muito obrigado. Ele nos deu vida abundante e vida eterna. Por isso nós te bendizemos, Pai querido, e pedimos ao Senhor que a tua palavra cresça em nosso meio e que teu Espírito haja em nosso meio. Nós esperamos o mover do Senhor, abençoando as vidas, as famílias, a igreja e a nação. Olhamos para o Senhor, porque é do Senhor que vem toda a nossa esperança. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe-o sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, direcione a sua vida, alegre o seu coração, fortaleça o seu espírito e a sua fé. O Senhor esteja próximo da tua oração, ao alcance do teu clamor. Abençoe a tua casa, entre com provisão na tua despensa e guarde você e os seus filhos do que é mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos.
saem, eu quero falar da nossa escola dominical. Nós estamos começando a revista Personagens ao Redor da Cruz, que é ótima. Eu que já achava que tinha lido